O Tiago Arantes está fazendo uma pergunta muito interessante. Sempre tive um certo pé atrás com os cursos de escrita. Fico com receio de ficar pensando racionalmente a escrita, coisa que não me atrai. Erro pensar assim? Tiago, sim e não. Você tem razão, sim, porque tem muitos cursos de escrita que vêm com modelinhos que eu abomino. Eu, pessoalmente, Laura, minha opinião aqui, eu detesto. Eu detesto esse roteiro, siga a viagem do herói, assim assado. No capítulo 3, você tem que aprofundar o conflito XPTO e aqui fazer assim. Eu acho muito chato quando tem um modelo assim que o escritor tem que seguir. Porém, por outro lado, muitos cursos dão algumas dicas que servem. Então, eu acho assim, o mundo da escrita é muito variado. E tem gente de todo tipo. Tem gente, assim, muito racional, muito certinho, muito modelito, e tem gente muito aberta, tem gente muito criativa, tem gente que convida a você inventar muito. Então, eu sugiro que se você se interessa por aprender, por praticar com alguém, que você procure alguém que combine com você. Tá? E, de qualquer forma, se você se sente incomodado, alguém está tentando fazer com que você se encaixe no modelo, saia correndo. Você se incomodou com isso, fuja. Porque realmente eu acho muito ruim. Eu vejo muitos cursos que tentam fazer a pessoa escrever um negócio mecanicamente. Em geral, bota numa caixinha, né? É uma porcaria. Uma porcaria. Você vai ler aquilo e diz, nossa, que coisa mais sem graça, mas você vê a engrenagem, né? E esse é um problema desgracento, né? Quando você vê, olha aqui, o escritor tá querendo mexer comigo, mas eu tô enxergando isso, aí eu já me irrito, me aborreço, já tô querendo ir embora, né? Então, você tem razão de se preocupar com isso, sim. Mas eu acho assim, não ponha todo mundo na mesma caixa, tá? Porque tem muita variedade. Então, de repente, você acha alguém que possa servir para você de uma forma, assim, mais tranquila, que não te force a fazer nada. Certa vez escrevi uma história e um beta que contratei disse que eu deveria ter dado pistas sobre uma morte que aconteceria no final. Até fiz, mas não concordei. A intenção era surpreender. Não existe verdade, né? E às vezes o leitor beta vem com algo útil, às vezes não. Você tem que sempre considerar, né? Nunca deve aceitar de olhos fechados. Você só teria que se preocupar se vários leitores beta dissessem a mesma coisa. Aí você teria que se preocupar um pouquinho. De qualquer forma, né, a surpresa ela tem que ser surpreendente, de fato, mas tem que ter havido dicas. As dicas podem ser super sutis, mas tem que ter havido dicas. Não pode surgir do nada. Mas se surpreende, tá ótimo. Maísa Ramos comentando, uma vez quando eu estava escrevendo um dos capítulos da minha história, quando fui olhar um capítulo anterior para lembrar o nome de uma personagem, acabei percebendo que eu havia falado, deixa eu ver, o nome de outro. Tive que editar, porque eu queria manter isso em segredo. Mas agora eu tenho que editar a história para deixar tudo menos na cara, porque mesmo eu apagando a parte do momento, ainda está bem óbvio. Preocupe-se com isso, Maísa. Tá bem certo em se preocupar. Não pode ser óbvio, tá? Toda reviravolta tem que ser o oposto do óbvio. Você pode até enganar, dar a impressão de que você vai fazer uma coisa óbvia e, tchum, faz outra. Esse, inclusive, é um truque que escritores, especialmente de policial, de suspense, fazem. Bota uma reviravoltinha, alguém revela que é X, e outra reviravolta imensa logo em seguida. Isso é muito impactante, quando você dá 2, né? Então, uma reviravolta de identidade, outra reviravolta de o que aquilo realmente significa, vem algo do passado, aquele fulano, na verdade, é o super inimigo, etc, etc. Então, você pode usar vários recursos e você pode dar uma dentro da outra para deixar o leitor realmente surpreso. Realmente, nossa, essa história não é nada do que eu imaginava. Eu achei que eu estava lendo uma investigaçãozinha e agora virou um negócio de terror, sei lá. Então, sempre interessante brincar com isso, tá? Mas sempre não óbvio.
O Dirson Azambuja comentando: em Tudo é Rio, há uma reviravolta de uma morte esperada que não acontece. É bom, né? A revelação no final, embora tenha achado previsível. Não bom. É bom que a morte não tenha acontecido, não bom que você já adivinhou. A Maga comentando: a Agatha Christie tinha uma fórmula clara, mas era ótima nas reviravoltas, exatamente. Mesmo assim, prefiro o Simenon, eu gosto dos dois. Conseguia fazer romances policiais incríveis e nem sempre usava uma reviravolta muito óbvia. O Simenon era do tipo que usava reviravoltas psicológicas, né? Então você imaginava que a pessoa era assim? Não. Passado. Ela mesma, né? Não morreu, não matou tal, mas a motivação, por que ela tá ali, o que ela estava querendo da vida, né? Tava tudo encoberto, as pessoas achavam um negócio e era outro. Ele é muito interessante de fazer as aparências serem diferentes do conteúdo. Isso pode ser, aliás, ótimo, né? A pessoa apresentar uma fachada X e as pessoas de fora acharem aquilo, concordarem com essa fachada, e por trás da fachada tem outra história completamente diferente. E aquele personagem lá tá levando uma vida secreta, tem desejos secretos, tem tudo. O que vocês acham que seria interessante sobre diálogos quando um personagem é de um país e o personagem de outro país, no que se refere ao idioma? Eu deveria colocar como se ambos falassem português? Vitor, sim, esse é um problema sempre, né? Então, os escritores resolvem de maneiras diferentes, não tem uma solução única, tá? Então, você pode colocar como se um deles fala o idioma do outro, você coloca tudo no idioma que você está escrevendo, tudo em português, mas dando a entender que eles estão conversando em outro idioma. É possível isso. Você pode fazer como se os dois falam português e pronto. Mesmo o outro sendo estrangeiro, ele aprendeu português, ele fala português, aí você bota uns erros, bota umas esquisitices e tá valendo. Você pode colocar, se eles estiverem falando outro idioma, botar uma ou outra palavra para relembrar o leitor que eles estão falando outro idioma. Tá? Mas é isso, você tem que pressupor que haja comunicação. Então, mesmo que haja problemas, né, como o bilhete que não chegou a Romeu, mesmo que haja problemas de comunicação, é preciso que haja um mínimo de entendimento. Se as pessoas não falarem nada, de absolutamente nada, vai ser difícil você contar a sua história, né? Então, escritores, às vezes, têm um pouquinho de liberdade de botar os seus personagens, mesmo que isso seja um pouquinho estranho, entendendo um idioma, né? De alguma forma. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.